Porque no inverno, os cabelos tendem a ressecar e ficar mais frágeis devido ao clima frio e seco. Por isso, nós vamos conversar com a terapeuta capilar, a Mariana Macari, que vai explicar um pouquinho pra gente como que a gente tem que ter esses cuidados para a mulherada estar com os cabelos bonitos, sedosos no inverno também, né, Mari? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Prazer imenso estar aqui. Pois é, no inverno, alguns cuidados são necessários para os nossos cabelos continuarem bonitos. Mas, primeiramente, eu quero que você conte pra gente quais são os principais efeitos que os nossos cabelos sentem durante essa troca de estação. Então, Mari. Os primeiros sintomas, vamos dizer assim, um aumento de oleosidade devido ao aumento da temperatura da água que nós estamos higienizando o cabelo. Tem também o cabelo fica um pouco mais opaco. A água mais quente deixa os fios mais opacos. As cutículas ficam mais dilatadas e isso faz com que o cabelo perca um pouco do brilho. Então, esses são um dos principais sintomas e sensações que as mulheres e os homens acabam sentindo nessa nova estação. E no caso também é mais propenso para desenvolver algumas feridas no couro cabeludo, Mari? Como é que é essa questão? Sim, algumas situações começam a acontecer com mais frequência agora no inverno. Então, a dermatite seborreica, que é aquela placa oleosa aderida ao couro cabeludo, com o aumento de fungos. A caspa, quem tem essa predisponibilidade genética também tem um aumento da incidência. A caspa é diferente da dermatite seborreica, que é uma descamação mais seca, branca e acinzentada. E também pacientes que têm a propensão a ter foliculite, que são aquelas espinhas no couro cabeludo, também apresentam esse tipo de problema com mais frequência nessa estação do ano. Justamente isso que eu ia te perguntar, porque muitas pessoas confundem, acham que a caspa e a dermatite é a mesma coisa. Até eu, um tempo atrás, achava que o que eu tinha era caspa e, na verdade, é dermatite. Conta um pouquinho, porque dá essa muita confusão, né? Sim, e tem que ter bastante noção dessas diferenças, porque os tratamentos são um pouco diferentes. Então, a dermatite seborreica, Núbia, começa com um aumento de oleosidade. Esse aumento de oleosidade faz com que ocorra um aumento de fungos no nosso couro cabeludo, que já estão presentes ali naturalmente. E acaba irritando a pele e ela acaba descamando numa quantidade um pouco maior, de forma descontrolada. E isso forma essas placas aderidas, oleosas ao couro cabeludo. Para tratar isso, é muito indicado o uso de óleos vegetais, como de arnica, jojoba, uva, no couro cabeludo. Massageia, deixa uns 40 minutinhos e depois lava. Já a caspa também tem uma descompensação de fungos, porém não tem presença de oleosidade e nem tanta inflamação. Então já é uma descamação que fica se perdendo na roupa, é mais evidente e também com um pouco de coceira, mas com couro cabeludo mais ressecado, sem presença de oleosidade. E no caso, Mari, as mulheres que usam muito secador, chapinha, nesse período tende a dar uma piorada, o cabelo ficar mais ressecado, como que é isso? Sim, as ferramentas térmicas, nós chamamos tanto secador quanto a chapinha, quanto o Babyliss, são ferramentas que se você não souber utilizar, você vai causar danos irreversíveis para o comprimento do cabelo, tá? Então deixa o cabelo mais ressecado, ele pode deixar o cabelo com uma tendência a quebrar com mais facilidade. O secador, vai utilizar? Coloca na temperatura média, deixa ele um pouco mais distante do fio de cabelo e passe no cabelo de uma forma mais branda. A chapinha, eu já não indico o uso, porque é difícil você controlar a temperatura e é difícil você controlar o dano que vai causar, assim como o Babyliss. É exatamente isso que eu te perguntar do Babyliss. Então, no caso, antes de usar, tem que passar um protetor, ter uns cuidados antes, então. Isso, é ideal utilizar o protetor térmico. O protetor térmico, ele funciona como aquela luva que nós usamos para tirar uma forma quente do forno. Você passa esse protetor térmico e ele consegue espalhar esse calor de uma forma mais uniforme pelo fio por um período de tempo. Se você exagerar na temperatura ou no tempo que você está aplicando esse calor, o cabelo vai danificar. E no caso do secador também é preciso passar o protetor ou depende? Também. É sempre indicado, toda vez que vai utilizar uma fonte de calor muito intensa, passa o protetor térmico antes e aí depois você utiliza a ferramenta térmica. Mas, Mari, no caso das mulheres que vão falar o seguinte: tô num dia corrido, não vou conseguir colocar o secador na temperatura média mais para frio,
que eu posso fazer para não, digamos assim, provocar tanto esses efeitos colaterais no cabelo? Porque são exceções que às vezes acontecem na correria. O que você indica? Então, as primeiras dicas são: lavou o cabelo, está extremamente molhado, pega o secador, tira bastante a umidade dele, né, de uma distância maior, aplica o protetor térmico e depois você vem com a escova modelando. Não utilizar a escova diretamente no cabelo quando ele está extremamente molhado. Dentro dos nossos fios pode ter a evaporação de água de uma forma muito rápida e criar bolhas de ar dentro do nosso fio, que ao longo do tempo vai evoluir para uma quebra desse fio de cabelo. E quando a gente fala no inverno, as mulheres geralmente pensam, mas não preciso hidratar tanto, porque eu não estou indo para a praia, nem para a piscina, mas não é bem assim o caminho, né? Sim, sempre tem danos no nosso cabelo. O simples fato de lavar, escovar, né, pegar um vento, isso já causa algum tipo de dano ao nosso fio de cabelo. Então, sempre fazer alguma aplicação de algum óleo vegetal, de uma máscara de hidratação. E as máscaras contendo queratina ou máscaras de reconstrução, fazer o uso de forma mais espaçada, cada 15 dias, mais ou menos, porque senão o cabelo ele acaba ficando um pouco mais enrijecido. Exatamente isso que eu ia te perguntar sobre os produtos, as indicações para a gente ter esse uso agora no inverno. Como que tem que ser esses cuidados? Olha, é interessante utilizar um shampoo específico para o seu tipo de cabelo. Existem pessoas que têm um couro cabeludo mais oleoso, então é interessante utilizar shampoos que tenham essa característica de limpar mais. E para quem tem o cabelo mais ressecado, utilizar shampoos que têm características de limpar menos. Ele vai estar escrito um shampoo mais hidratante ou um shampoo mais adstringente, ok? No comprimento, é muito interessante estar fazendo uso de máscaras, pelo menos de 1 a 2 vezes na semana, com funções diferentes. Então, máscaras de nutrição, com ceramidas, com germe de trigo, máscaras que façam reposições de óleos, de lipídios, então máscaras que tenham óleo de argã, ceras de macadâmia e por aí vai. E as máscaras de reconstrução para aquelas mulheres que apresentam um cabelo mais danificado, seja pelo uso de ferramenta térmica ou pela descoloração. E aí você faz o uso a cada 15 dias. E no caso dos protetores, é importante também lembrar para não passar na raiz, no comprimento mais do cabelo, isso, né? Perfeito, Núbia. Sempre no comprimento do cabelo. Condicionador ou máscara, você só utiliza no couro cabeludo quando está especificado na embalagem. E a frequência de lavar o cabelo no inverno? Porque naqueles dias de muito frio, gente, o sofrimento para lavar o cabelo, né? Como que tem que ser, Mari, esses cuidados? Porque tem que ter um equilíbrio ali também. Núbia, existe um mito de que se não pode lavar o cabelo todos os dias. E, na verdade, é ideal que você lave o seu cabelo diariamente ou um dia sim e um dia não. Couro cabeludo é pele, então também tem a questão de liberação de suor, oleosidade, descamação. Então você tem que retirar essa sujeira. No inverno, qual é o nosso hábito? Espaçar mais as lavagens e utilizar uma água muito mais quente. Então, sempre lembrando, a água de lavar cabelo ou couro cabeludo é água numa temperatura de dar banho em bebê, não muito gelada e não muito quente. E a frequência sempre que necessário. Fez uma atividade física, transpirou muito? Higieniza o cabelo. Né? Tá um dia e tá muito oleoso? Lava este couro cabeludo. O ideal é sempre manter limpo. Até porque se às vezes a pessoa vai deixar de não lavar, vai piorar. Né? De repente ela vai desenvolver uma dermatite que ela não tinha, uma caspa, uma ferida. Então tudo isso às vezes está ali, digamos, está muito friozinho, não vou lavar, mas pensar lá na frente que isso vai ocasionar. Isso, perfeito. Então lembra que a dermatite seborreica que nós estávamos falando agora há pouco é uma disfunção que acontece porque aumento de oleosidade, aumento de um fungo. Então eu tenho que higienizar esse couro cabeludo com uma frequência mais adequada. E outra questão, não ficar com o cabelo molhado, com o cabelo úmido por mais de que 1, 2, 3 horas. Principalmente agora no inverno, o secador, sim, ele é nosso amigo quando nós utilizamos ele de uma forma correta. E no caso das mulheres que têm o costume de lavar o cabelo à noite, antes de dormir, como que tem que ser os cuidados para, agora tá ok, posso dormir tranquilamente que minha raiz não tá úmida? Você vai ter essa sensibilidade, né? Lava o cabelo,
seca com a toalha, nunca esfregando, sempre apertando a toalha no comprimento, tanto no couro cabeludo. E aí depois você vem com o secador, né, de uma forma mais distante, secando esse fio e esse couro cabeludo. Os micro-organismos adoram um ambiente úmido, quentinho e cheio de alimento. Então, nós não devemos propiciar esse ambiente para eles se proliferarem de forma desordenada. E no caso do uso, Mari, de chapéus, de gorros, como que tem que ser esses cuidados? Porque a gente tem muitos casos, às vezes as mulheres que trabalham mais cedo, até nos homens, que às vezes tem um pouquinho menos de cabelo, quer proteger essa parte aqui da orelha. Como que tem que ser os cuidados desses acessórios? Pode-se utilizar todos os dias, desde que esses acessórios estejam limpos, né? Então, higienizá-los com uma frequência bacana e sempre, ao final do dia, também higienizar o couro cabeludo, porque lembra que nós podemos transpirar, aumentar a oleosidade e aí toda a cascata, né, para o aumento desses micro-organismos podem estar favorecidos. E sobre os procedimentos indicados para realizar agora no inverno? Porque vê muito facial, corporal. Tem alguns produtos ou indicações de procedimentos para realizar no cabelo? Agora, nós seguimos com a mesma... Não tem agora no inverno uma diferença, né? O que é mais realizado agora e mais indicado são pacientes que querem fazer o transplante capilar, né? Que é realizado pelo profissional médico. Então, como agora nós temos um sol mais brando, temperaturas mais leves, favorece para ser realizado esse tipo de procedimento cirúrgico. Quanto aos tratamentos, pacientes que têm dermatite ou excesso de oleosidade, pode-se realizar em casa as lavagens ou aplicação desses óleos específicos que eu comentei, ou nas clínicas fazer uso de laser, de LED e alguns tipos de esfoliação e aplicação de cosmecêuticos para controlar essas disfunções. Então, para a gente finalizar, um resumo para ter esses cuidados agora no inverno, para manter nossos cabelos bonitos, sedosos, brilhantes. Passa pra gente então, Mari. Primeira dica, lave o cabelo todos os dias, aplique o shampoo, uma quantidade de uma moeda de R$1, espalhando no couro cabeludo com movimentos circulares para estimular a oxigenação, puxa a espuma para o comprimento, enxágua, aplica a máscara no comprimento, faz uma massagem conforme o tempo que está especificando na embalagem, depois enxágua, depois pode pegar um secador e passar, né, tirando a umidade, depois escovar, que esse cabelo ele vai ter uma adesão melhor do produto que você está aplicando. Quanto ao vento, quanto ao sol, sempre que se expor ao sol, utilizar um boné, um chapéu ou um lenço. Quando se expor a vento, também prender o cabelo. E se você está sofrendo com dermatite seborreica ou com caspa, utilizar shampoos específicos para esses problemas. Então, com ácido salicílico, com zinco, acebiol e por aí vai. Quero te agradecer, então, pela sua participação aqui no nosso Ver Mais uma tarde para passar as explicações. Daqui uns dias vamos combinar novas pautas aí para a gente falar, principalmente de queda capilar, que é uma grande queixa das mulheres, né? Combinado, Núbia. Muito obrigada pelo esse espaço para sempre trazer informação dos cuidados com os cabelos. Inclusive, eu vou deixar, tá aparecendo aí para vocês na tela o Instagram da Mari. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum tipo de produto para você usar no inverno, enfim, tira lá essas dúvidas com ela.